Bom, hoje vamos falar das teorias anti-autoritárias e libertárias. Nós vamos falar de três filósofos que falaram sobre o tema: Frenet, o Ferrer e o Paulo Freire. A gente vai começar aqui com Frenet. O Frenet, ele nasceu em 1896 em Gars, que é na região da Provença, no sul da França. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e em 1920 ele começou a lecionar na aldeia de Bar-sur-Loup. E nessa aldeia ele começou a pôr em prática alguns experimentos, né, que ele estava pensando e fazendo. Logo depois ele foi exonerado do cargo de professor e na Segunda Guerra Mundial ele foi preso e ele adoeceu no campo de concentração alemão. Os seguidores de Frenet fundaram a Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna, que hoje reúne educadores de cerca de 40 países. E Frenet morreu em 1966. A ideia de Frenet era desenvolver um senso de responsabilidade, respeito, cooperação, mas isso não era para ser só entre os alunos, era para ser entre os professores, os funcionários da escola, com os pais e tudo mais, para ter um ambiente de harmonia. Isso ajudava também para aumentar a criatividade e o desenvolvimento do quê? Do julgamento pessoal, que ele não queria que você julgasse as pessoas em si, você tem que ter uma ideia, você tendo essa responsabilidade, esse senso esse respeito, essa noção, ajudava aí, tendo uma livre expressão de ideias e pensamentos. Ele dizia que o regime autoritário não era capaz de formar cidadão democrata, ou seja, as escolas tinham que impor respeito. Não quer dizer que tem que ser à base de medo, mas tinha que ter respeito, assim como você tem que ter respeito aos mais velhos e tudo mais. Ele também sempre acreditou que precisava transformar a escola por dentro, porque você mudava a criança dentro da escola. Então você tem que mudar a escola por dentro, não tem que mudar o entorno da escola, você tem que começar ali. Seu objetivo era criar uma escola do povo. Criou uma pedagogia do trabalho e estimulou as crianças a fazerem experiências. Aqui nós vemos umas fotos de umas crianças em Paris, em 1940, lendo instruções do uso de máscara de gás, que era o tempo das perseguições ideológicas e nessa época que tinha aí muitas contradições, muitas coisas, né? Agora eu vou falar um pouquinho do Ferrer. O Ferrer ele nasceu em 1859 em um vilarejo de Catalunha. Ele veio de uma família de agricultores católicos. Aos 14 anos, ele foi trabalhar no comércio de Barcelona. Ele era totalmente autodidata, ele se dizia autodidata, ele estudou ideias republicanas, ele sempre estudou muito. Ele trabalhou na companhia de estrada de ferro, organizou uma biblioteca popular nos trens, que fez muito sucesso na época. Ele recebeu uma herança de uma ex-aluna, de uma época que ele andava muito para a França e trabalhava lá e tudo mais. Nessa meio tempo, ele dava aula lá também, ele recebeu essa herança. Essa herança havia encantado com ideias sobre educação. Então, tinham falado que era para ele usar esse dinheiro com a educação. Então, quando ele pegou o dinheiro, ele voltou para Barcelona. Ele adquiriu um espaço, organizou a criação da Escuela Moderna, que seria oficialmente inaugurada em 8 de setembro de 1901. Para Ferrer, a sua comunidade passou por uma educação conservadora e autoritária. Ele passou por essa educação, ele se dizia isso, mas ele se considerava autodidata, como eu disse anteriormente. Tinha uma grande importância para a atividade física e manual, era o que ele mais dizia que tinha que ser feito. Ele odiava o método de recompensa e castigo, que era muito utilizado nas escolas de educação tradicional. Porém, ele não concordava com esse método. A escola que
que o Ferrer estudou era um contraponto aí da escola que ele abominava. Tipo, a escola que ele estudou e a escola que ele criou eram completamente diferentes. A escola que ele estudou era uma escola centrada nos dogmas religiosos, alunos fechados em quatro paredes, condição ruim, insalubre, não tinha higiene. Ela tinha uma organização de um sistema meritocrático, é, que, que tinha que ter castigo, castigava os erros, as suas falhas, tinha aquela coisa mais severa. A escola dele era uma escola mais liberta, uma nova sociedade, uma nova era. Precisava de ser um centro em que seja disseminada a verdade, em que a ciência ela era uma escola construída por todos e igualmente distribuída entre todos. Disse Ferrer: prefiro a espontaneidade livre de uma criança que não sabe nada, a instrução de palavras e a deformação intelectual de uma criança que sofreu a educação atual. Ferrer disse esta frase em 1912. E agora o Bruno vai falar um pouquinho sobre Paulo Freire. Paulo Freire, ele nasceu em Pernambuco no ano de 1921 e veio a falecer no ano de 1997. Ele foi formado em Direito e iniciou sua carreira como professor na matéria de língua portuguesa. Paulo Freire ele foi agraciado com muitos títulos, em seu total 48, entre doutorados, honores e outras honrarias de universidades e organizações e no exterior. Ele é considerado brasileiro com mais títulos de doutorados, honoris causa, e é o escritor da terceira obra mais citadas em trabalhos de ciências humanas do mundo, que é talvez sua maior obra, A Pedagogia do Oprimido. Bom, vou falar um pouquinho agora do método de educação libertadora, que ficou conhecido também como o método Paulo Freire. Esse método ele não se detém apenas na alfabetização tradicional do indivíduo, aquela que é baseada no uso de cartilha, e nesse método ele rejeita categoricamente o aprendizado da leitura e da escrita. O educador Paulo Freire ele defende e incentiva o posicionamento do adulto não alfabetizado no meio onde ele vive, ou seja, no seu contexto real. Dessa forma, Paulo Freire acredita que é possível acordar a consciência do aluno para que ele seja capaz de exercer seu papel de cidadão e ajudar a revolucionar os problemas que a sociedade onde ele vive possui. Assim, ao se tornar letrado, esse aluno pode passar à esfera simplesmente do conhecimento de regras e ser, então, inserido na esfera socioeconômica e política da qual ele for excluído por não ser alfabetizado. Na metodologia de Freire, o educador se posiciona ao lado dos seus aprendizes para que eles juntos possam organizar as atividades, todas baseadas no debate das temáticas sociopolíticas é, referentes ao contexto onde eles estão inseridos. Assim, esse método não age apenas no circuito de educação, mas também na economia, na política, em outras esferas da vida em sociedade. E essa criação, esse método, que ficou conhecido também como método de educação libertadora, ele passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o da investigação, durante o qual o docente e o discente discutem vocabulários e questões que têm maior importância na existência do aluno no interior do grupo no qual ele vive, aonde ele está inserido. A segunda etapa é a tematização. Esse é um momento de conscientização em relação ao mundo, por meio da avaliação dos sentidos sociais que vão ser assumidos por temáticas e palavras. O terceiro momento é o da problematização, quando o professor provoca e motiva os alunos a ultrapassar o ponto de vista mítico ou desprovido de críticas do universo que ele habita,
para que eles possam chegar a um ponto fundamental na tomada de consciência. Paulo Freire aconselha em suas obras que a corrente pedagógica que ele criou seja praticada em 5 fases. Primeiramente, que seja feita uma avaliação das condições linguísticas dos alunos, sempre com a aceitação da linguagem de cada um. Segundo, a seleção de determinados vocábulos, determinadas palavras, conforme a importância fonética, o nível de dificuldade e o papel político e sociocultural para aquele grupo em questão. No terceiro momento, deve-se privilegiar a elaboração de contextos vivenciais, típicos ali da comunidade abordada, para que os alunos aprendam a analisar criticamente as questões levantadas dentro do contexto onde eles vivem. A quarta etapa se resume na elaboração de fichas, que atuam como se fossem roteiros para as discussões, sem que elas necessariamente sejam adotadas como preceitos imutáveis, inflexíveis. E a quinta fase consiste, enfim, na produção de cartões, com palavras que deverão ser decompostas em grupos fonéticos com vocábulos, junto com os vocábulos criadores. Nós deixamos 2 questões norteadoras para reflexão, para que possa contemplar mais o assunto do qual a gente falou. A primeira questão é: os métodos apresentados aqui causaram efeito ou reação nos meios aonde foram criados? E a segunda é: as teorias anti-autoritárias e libertárias obtiveram sucesso onde foram aplicadas e atualmente ainda são válidas? Muito obrigado pela atenção de todos. Segue nossas referências.